Criminalidade, causas, consequências e soluções. Estamos a abordar este tema hoje aqui na TV Zimbo. Já agradecemos as contribuições de Eurico Mário, falou-nos do AMB, professor. Rosa Tambi está em Viana, enfermeira, e João Mariano está em Malange, é funcionário público. Sebastião 25, a atuação da polícia. Ia dizendo antes na prevenção e na proteção. Sim, ia dizendo antes que uma das consequências do crime é justamente a pessoa ser submetida a julgamento, a decisão paratória e eventualmente a condenação. E um dos objetivos das penas é justamente a prevenção geral, né? Passar a ideia de que, olha, isso não compensa, vocês portem-se bem, porque senão podem ficar privados de liberdade ou perder património, ou perder o comportamento da polícia. Vamos lá ver, o crime é resultado de uma combinação de fatores, né? E as pessoas, mesmo tendo noção de que o resultado é a perda da liberdade, ou a perda de património, ou outra sanção qualquer, quando ainda assim resolvem cometer o crime, podem estar a fazê-lo por protesto. Por protesto, porque têm noção, têm informação de que poderiam estar numa condição melhor e não estão, porque falha alguma coisa no processo de organização da sociedade. A polícia é um ente, claro, é um elemento importante no processo da ordem pública, da manutenção da ordem pública, é verdade, mas até chegar à intervenção da polícia há um processo longo, como dizia o professor Vieira. E nesse processo intervêm outros atores do mesmo aparelho de Estado, claro, mas não só. Há aqui responsabilidades que são partilhadas por todos, as famílias, as entidades patronais. Veja, por exemplo, a cultura de incumprimento das entidades patronais. Deu o exemplo das empresas de segurança, né? Há entidades patronais que se dão ao luxo de ficar 3 meses sem pagar o salário a alguém. Ele, em protesto, mesmo sabendo que a consequência é uma, pode perder a cabeça e cometer uma loucura. A polícia entra depois, claro, é como os bombeiros, não é? Aparecem depois. Mas até lá há um processo que não depende deles. Em todo caso, nós não temos razões de grandes queixas em relação à Polícia Nacional. Claro está que há relatos de alguns excessos, é verdade, e a indicação que temos tido é de que volta e meia a polícia vai instaurando processos disciplinares, vai criando mecanismos para responsabilizar essas pessoas, para que não se associe a ideia de impunidade e de torturas e de eventuais crimes à corporação em si, mas portanto, seja um caso individualizado. Em tese e em geral, a população reconhece que a polícia tem feito dentro das limitações, aliás, apesar das limitações que tem, em meios técnicos, humanos e tecnológicos, reconhece que vai fazendo o trabalho que é possível fazer no contexto, não é? E tendo em conta a situação atual. Portanto, a nota, em princípio, é positiva para a Polícia Nacional. Muito obrigado. E é uma questão de honestidade intelectual, atenção. Exato. Acho que quer responder a senhora Rosa Tambi, enfermeira, falou-nos de Viana e contou um caso que eu acho que deve merecer a sua reação. Portanto, ela foi ao balcão, levou um tio, né? Portanto, o tio mais velho, portanto, ela dizia que o pai mais velho é o tio e, portanto, o irmão do falecido pai e, portanto, mesmo assim fez a operação. Bom, começar primeiro para agradecer ao Eurico do AMBO, para dizer que o sindicato, regra geral, promove ações de sensibilização, seminários, e trabalha com pessoas ligadas à área de sociologia. E ainda este mês queremos realizar uma palestra, queremos envolver mais trabalhadores de bancos, à luz dessa situação que estamos a viver, para mais ações de esclarecimento, e vamos contar com pessoas habilitadas para ética e deontologia profissional. Doutor Maquinho, deixe-me só atender Jorge Manuel, está em Cacoaco, é taxista, muito boa noite. Boa noite, meu caro, boa noite. Muito boa noite, está no debate. Certo. Alô? Sim, é taxista, trabalha por conta própria, tem um azulinho de outra pessoa. Com certeza, tenho um azulinho de outra pessoa. Trabalha por conta de outrem.
E tem os documentos em dia? Tem os documentos em ordem? Graças a Deus, sim. Tem sido autuado pela polícia? Exemplar. Tem sido autuado pela polícia de trânsito? Variadíssimas vezes. O que é que o polícia lhe pede? Que documentos é que lhe pede? Os documentos necessários para que uma viatura do tipo IAP, né, esteja autorizada para fazer o serviço de táxi. Tem os documentos em ordem? Exatamente. Nunca deu gasosa alguma a um agente policial? Não, eu como cidadão não permito dar gasosa. Então vamos à sua questão, Jorge Manuel, e muito obrigado, é bom cidadão. Vamos então à sua questão. Ora, a minha questão consiste no seguinte. A senhora que falou do pai que faleceu e tudo mais, né? Foi o banco fazer a transferência, falou com precisão. Eu pude perceber. Então, outra questão consiste no seguinte. Nós temos visto, sobretudo nós que todos os dias estamos na rua, na estrada, vemos muita coisa com relação à criminalidade. Na verdade, a minha preocupação vai dirigida ao senhor da polícia, né? Para nos esclarecer exatamente quais são os programas que a Polícia Nacional tem ajuizado no sentido de minimizar, pelo menos, acabar já sabemos que não vai acabar, mas pelo menos minimizar, porque todos os dias nós vemos pessoas a chorarem os seus entes queridos que foram assaltados, foram mortos e tudo mais. Portanto, essa é a minha preocupação. Muito obrigado, Jorge Manuel, e nós agradecemos a sua contribuição. Taxista, bom trabalho amanhã. Falou-nos a partir de Cacoaco, Dr. Maquengo, para concluir. De forma que possamos dar aquela nossa contribuição junto com as entidades empregadoras, no sentido de cada vez mais irmos moralizando, sensibilizando os bancários para boas práticas de ética bancária. Porque quem escolheu a atividade bancária deve portar-se, de facto, como uma pessoa de bem. E como sindicato que defende a classe e os trabalhadores e a manutenção de emprego, queremos contar com a participação de todos quando o sindicato promover esses tipos de ações. Por outro lado, respondendo à dona Rosa Tambi, de Viana, que foi fazer uma operação da conta do seu falecido pai e conseguiu fazer transferência, penso que fê-lo de forma fraudulenta. Sendo falecido, essa conta devia passar primeiro por crivo dos tribunais, para determinar quem seriam os eventuais herdeiros. Se ele levou o tio e realizou essa operação para estar a acusar Parece os que levou o tio com o bilhete do falecido. Sim, é uma operação fraudulenta. Se se trata do falecido, o processo tem que passar primeiro nos tribunais. O tribunal que deve decidir quem são os herdeiros. E depois, com uma guia, penso que o nosso o senhor advogado vai falar sobre isso. Dissipar melhor a situação. Só assim que a conta poderá ser movimentada. E nunca tirar os valores da conta do falecido para um outro banco. O funcionário bancário tem que ter um olhar... Bom, assim contou com a conivência de alguém, a partir da própria dona Rosa. Ele não foi assaltado, ele é que assaltou até o banco. Ele é que assaltou o banco. Devia primeiro participar do falecimento do seu pai, a direção jurídica deste banco, no caso do BPC. Mas aí o funcionário do banco, o agente bancário, pode estar em conluio Depende do documento que ele levou, que apresentou. Se calhar nem disse que o pai era falecido. Falsificou a assinatura do pai e fez a transferência. É necessário estar em presença de elementos. Sim. Não é? Portanto, porque há quem se apresenta com boletim de óbito, não é? Já aconteceram situações. Até tiram fotocópia do bilhete, mudam a fotografia tiram a fotografia do falecido e colam a fotografia da pessoa viva para fazer a operação. Isto é crime. Isto tem acontecido e muitos bancários já foram para as varas dos tribunais por causa dessas práticas. Eu percebo o que disse o Filipe Maquengo. Há um procedimento. Quando alguém falece, abre-se a sucessão, há um procedimento para as pessoas
terem acesso ao património, né? E passa ou pelo tribunal, quando há necessidade de instauração de um processo de inventário orfanológico, normalmente quando há filhos menores, herdeiros menores, aliás, ou então, quando não há herdeiros menores e há acordo, não é necessário passar pelo tribunal, portanto, a habitação de herdeiros, pode-se passar a partilha e aí as pessoas têm acesso às contas. Mas os dados que temos são parcos, há aí elementos que nós não temos, certamente, não é? Mas sugerem, claro está, uma operação fraudulenta, há de haver aí um crime, se conseguiram movimentar a conta sem terem o processo concluído em tribunal ou o processo de herdeiros concluído, há aí elementos que podem levar a Obrigado. Isto se permite sobre este tipo de comportamentos também podem ser analisados em função dos altos níveis de desregulação social que nós vivemos. Porque quando os níveis de desregulação social numa sociedade, passo o termo, são extremamente altos, o cidadão vive de informalidades. E ao viver de informalidades, aproveita-se de determinados comportamentos desviantes para fazer um modelo de sua vida. Então isto implica dizer que o BPC também está desorganizado. Estão a falar há 10 anos para trás, doutor Laurindo. Estão a falar há 10 anos para trás. Bem, o cidadão que entendeu abreviar a operação, sabia que o processo é moroso, quando é tratado de forma legal. Esse nível de desorganização, que são muito, não digo normal, mas ocorrem, porque se houvesse uma organização e os níveis de desregulação não fossem altos, ela não teria feito a tal operação. Não conseguiria fazer. Terá iludir o empregado que lhe atendeu. Exatamente. Está a dar razão. Bom, vamos agora falar mais da violência urbana. Sr. Subcomissário, estão a morrer bandidos, mas também estão a morrer agentes policiais. Como é que a Polícia Nacional está a trabalhar nisso, na prevenção e na proteção aos cidadãos? Bem, várias medidas estão em curso. Desde logo, melhorar a nossa capacidade de investigação, de análise das informações, de inteligência policial e inteligência criminal, de troca de informações, inclusive com a sociedade. E aqui apelar à sociedade. Temos de ter a cultura da denúncia. Cada um deve fazer a sua parte. Os criminosos não são estrangeiros, são nossos irmãos, nossos familiares, nossos tios, enfim, nossos vizinhos. Convivem conosco, nós temos informações a seu respeito, sabemos que eles portam armas e ainda assim não temos a capacidade de levar essa informação aos órgãos de polícia. Na verdade, cada um deve ser membro integrante do combate à criminalidade, porque se eu tiver como polícia conhecimento que o meu vizinho tem porte de arma e não é nenhum membro dos órgãos de defesa e segurança, devo denunciá-lo, porque é com esta arma que se está a praticar os crimes, e alguns deles crimes violentos. E nós também gostaríamos aqui de apelar, atendendo às últimas ocorrências, aqueles criminosos, e aqui também é um apelo para toda a sociedade, o criminoso também pode mudar de conduta, e este é o apelo que lançamos, é que mude mesmo, porque a forma como estão a ser praticados os crimes, a forma como empregam a violência, nós aqui lançamos o reto, que o criminoso que com violência praticar as suas ações terá resposta de acordo com o crime que ameaçar o bem jurídico de outro cidadão. Se colocar em causa, como há pouco referiu, morrer efetivamente alguns polícias, se voltarem a colocar em causa a integridade ou a vida de alguns polícias, então a resposta apropriada será atribuída, ou como qualquer outro cidadão, porque não se pode permitir que dezenas de cidadãos que não compactuaram com uma vida sã em sociedade tirem o sossego da maioria. E digo a maioria porque, mesmo olhando para a população reclusa, que cada vez mais cresce, é que estas quando dizem que a polícia não trabalha, não é verdade, porque nós só no último trimestre, eu tenho aqui o dado, no último trimestre procedemos à detenção de mais de 12 mil pessoas, dos 16 mil crimes que verificamos, e aqui referir que uma boa 12 mil pessoas no último trimestre? Sim, no último trimestre. E não temos cadeia para isso tudo. Nós estamos com uma população reclusa superior a 25 mil. Acima das capacidades. Acima, a nossa capacidade ronda os 21 mil máximo.
Estamos com mais de 3 mil reclusos a exceder a nossa capacidade, com mais de 11 mil... Isso é nacional? Sim, nacional. Com mais de 11 mil em prisão preventiva, com mais de 3 mil em excesso de prisão preventiva. Porque aqui também a capacidade... Eles têm que ser libertados imediatamente. Mas, como pode perceber, claro, o mandado de soltura não é emitido pelos órgãos da polícia, tem que ser emitido pelos órgãos da magistratura. Mas isso não deixa de ser grave. 3 mil cidadãos em excesso de prisão preventiva? Enquanto não tiverem os competentes mandados de soltura, nós não podemos soltá-los. Mas também aqui a referir que, dentre as várias medidas que temos vindo a ajuizar, há uma delas que muito nos preocupa, que é a justiça que está a ser efetuada pelos cidadãos, justiça por mãos próprias. A lei admite, sim, que num crime doloso o cidadão possa efetuar a detenção do recluso, mas tem que entregar às autoridades, porque a violência está a gerar violência. E também somos cobrados, até pela própria magistratura do Ministério Público, porque se alguém faz justiça por mãos próprias, deve ser responsabilizado criminalmente. Então essa não deve ser a via. Também fazer referência que a nossa parte, nós com os parcos recursos temos disponíveis, ainda assim trabalhamos dia e noite, enquanto os cidadãos dormem, nós estamos a trabalhar. Enquanto uns estão a descansar num final de semana prolongado, nós estamos a trabalhar para dizer que, e como já referiu uma entidade nesse país, nós somos dos órgãos que mais trabalham neste país. Nós estamos aqui a apelar... As zonas em Luanda mais críticas neste momento. Efetivamente. Mas qual é a zona mais perigosa de Luanda? Bem, eu não diria perigosa, mas há fatores que contribuam para que o sentimento de insegurança nessas zonas sejam elevados. Mas também não é por causa do executivo, é mesmo por causa do cidadão. Porque vejamos, há zonas que nós nem conseguimos fazer um patrulhamento alto, mas com motorizada, que é muito mais estreita. Porque o cidadão, dentro daquilo que é a estrutura arquitetônica, urbanística, viola todos os pressupostos. É que nem dá. Há lugares que vocês podem fazer esse trabalho, que se houver um incêndio, o nosso carro dos bombeiros não consegue penetrar. Então já falar de uma motorizada, como é que nós vamos fazer um patrulhamento alto se nem sequer uma motorizada consegue entrar? Mas quem faz essas obras é o cidadão. Então é um fator que também contribui para que se eleve o sentimento... Temos que coordenar o território. Sim, também é verdade. Porque eu agora, se levantar uma questão, Amílcar, vai a determinados bairros a essa hora, é capaz de ter algum receio. Mas não é porque... provavelmente já lá esteja o criminoso, mas é o sentimento de insegurança que já está inserido em si, porque naquele bairro vai encontrar alguma desestruturação urbanística, não vai encontrar iluminação, e aqui também fazer um apelo em relação a isso. Nós não temos que esperar que seja o Estado a fazer tudo. Cada um dos cidadãos pode colocar uma lâmpada na faixa exterior do seu muro e vamos ter as ruas muito mais iluminadas. Por que é que temos que esperar que seja o executivo até iluminar as nossas casas? Nós podemos fazê-lo. E é verdade que a escuridão também incrementa o sentimento de insegurança. E isso tudo faz com que esse sentimento, às vezes, e com as redes sociais hoje, incrementa cada vez mais, troca-se a questão do sentimento de insegurança com a insegurança do país. Mas como eu já referi daqui de alguns dados, de facto, nós estamos preocupados, sobretudo quando se tira a vida de cidadãos. Mas corrija-me se estiver enganado, Sr. Comissário, em tempos ouvi falar em brigadas de vigilância, digamos, aqui fundamentalmente na cidade. Bem, elas estão agora numa fase de concertação. Aliás, Mas vão ser criadas, não é? Vão ser criadas. É uma milícia isso? Mas é uma brigada de vigilância assim, a moda cubana? ODP? Não, esse concerto deve ser afinado, porque temos agora a legislação que está aprovada e agora devemos, juntamente com os governos provinciais, as comunidades, definir qual deve ser o seu raio de atuação e como deverão proceder isso, porque não podemos dar aqui a autoridade de polícia a essas comunidades de vigilância, porque senão depois trocamos as competências, né? Claro. Porque eles vão ser um auxiliar, mas para potenciar a polícia com a informação. Não está autorizado, por exemplo,
a fazer o uso da arma para disparar, não é isso? Por isso no grupo desses vigilantes entram bandidos, né? Nessas brigadas. Bem, essa questão dos bandidos nos grupos, nas instituições, como já referimos aqui, é genérico. Aqui, na TV Zimbo, pode haver um funcionário que adota uma conduta menos correta e que seja também envereda para a criminalidade. Já não temos, já dispensamos. Ainda bem que assim, já dispensou é porque foi identificado. Então veja que pode ser identificado em qualquer setor. E como se refere agora que nessas brigadas comunitárias de vigilância comunitária poderá ter criminosos, se assim for, nós também em tempo oportuno vamos identificá-los e vamos expurgá-los. Porque o grande objetivo é que haja várias capacidades e elementos para poder potenciar a polícia com informação oportuna para que possamos direcionar as nossas patrulhas para que o policiamento ostensivo, o direcionado, o policiamento de proximidade, que cada vez mais ganha corpo em várias comunidades. Nós hoje temos, e até aqui de realçar, que está a ser mais exitoso na periferia do que na cidade, porque o comandante tem mais facilidade em mobilizar os cidadãos da periferia do que, por exemplo, num Talatona. Os comandantes dessas áreas, primeiro é que se trata de pessoas que saem de manhã muito cedo, chegam ao final do dia, quase não consegue contactá-lo, o vizinho nem sabe quem é o outro vizinho, mas nas comunidades periféricas é muito mais fácil. Então, mas isso para dizer que nós temos vários programas a correr em curso, que nos permite ter uma ação proativa com a população e isso, por sua vez, prevenir vários crimes. Mas ainda aqueles crimes que nos passam e escapam e acabam por ser consumados, nós temos também mecanismos, e os resultados mostram efetivamente que só pelo número de detenções e de esclarecimento, e aqui deixa-me só também dar mais um dado em relação aos esclarecimentos. E só para Luanda até registrou no último trimestre aproximadamente 6.800 crimes e teve um nível de esclarecimento de mais de metade, que são 3.322. O que quer dizer que os nossos órgãos estão efetivamente a funcionar. Nós, se fizermos aqui uma análise... Quantos resultaram em morte desses crimes? Nós temos, já referi que em termos de homicídio, no último trimestre temos 362 homicídios. Menos do que 67 homicídios em relação ao trimestre passado. O que quer dizer, as pessoas dizem que incrementou, mas nós em homicídio estamos aqui a referir que a estatística diminuiu 67 e desses 362, mais de metade ocorreram no fórum familiar. E podemos confiar nessa estatística? Nós até podemos publicá-las, não há qualquer problema, elas são oficiais. É do órgão, nós chamamos o Gabinete de Estudo, Informação e Análise do Ministério do Interior, de onde eu retirei esses dados. E vejam mas esse trabalho tem que ser divulgado. Sim, podemos fazê-lo. Mas deixa-me também referir... A Estatística poderia ter acesso a esses dados? Sim, naturalmente. Deixa-me também referir que desses homicídios, muitos deles ocorreram em intramuros. Crimes que nós não conseguimos prevenir, por exemplo, a nível da violência doméstica. É o marido que, ao discutir com a mulher, acaba por matá-la. Veja que não há como prevenir esses crimes, desde ciúmes, até crenças em feiticismo. Quer dizer, são vários fatores, mais de metade desses crimes, e eu aqui permitam-me só que também em termos estatísticos... Eu sei que os vossos órgãos agora estão atentos às redes sociais, estão atentos também ao Fala Angola, que tem relatado muitos desses casos. Claro que o fazemos, mas deixa-me só, dos 347 crimes, só 347 homicídios, só 15 deles foram cometidos por marginais. O resto está tudo... Só 15? É verdade. No último trimestre, estamos a falar deste último trimestre. O que sabemos é que há mais... O resto, por acidentes, os mais de 340 crimes, e 42, foram cometidos a nível de um ambiente, ou melhor, pessoas próximas das vítimas. E são crimes que nós não temos essa capacidade de os prevenir. Então veja que... E com o objetivo de quê? Tirar dinheiro, extorquir, enfim? Desde crimes passionais. Há alguns que são tão absurdos, desde que o marido chegou a casa e não encontrou comida e houve briga com a mulher e acabou por matar a mulher. Quer dizer, esses crimes fazem parte da estatística, porque o indivíduo tem que ser detido e é julgado. Mas não são aqueles violentos praticados por
essa violência urbana que temos estado a verificar, indivíduos com motorizado, e aqui também abriram um parênteses, por essa razão só estão-nos a questionar, porque a razão desde sábado, sexta, sábado até agora, apreendemos muitas motorizadas, porque são com essas motorizadas que os criminosos estão a cometer os crimes, facilita a prática criminal deles. Nós apreendemos desde sexta até agora mais de 500 motorizadas, todas elas indocumentadas. Uma boa parte delas sem matrícula. Em Luanda, no país. E por que é que não se fez esse trabalho antes? Bem, é um trabalho contínuo, tem sido feito, mas... Agora, nós notamos aqui na via pública que a polícia reforçou, digamos, a sua posição em zonas críticas. Bem, por exemplo, aqui na Fubu, próximo de Talatona. Algumas medidas policiais também nos questionaram em relação à Operação Resgate. Quando estava em curso, toda a gente criticava. Passou para o Ministério da Administração do Território, porque nós é que temos as forças, estávamos a ser coercíveis. Agora estão a pedir a Operação Resgate. Quer dizer, a população às vezes não sabe o que quer. Nós também, se adotássemos uma medida mais ríspida em relação às motorizadas, num momento mais calmo, ela tem um efeito também nas famílias, porque parte dessas motorizadas, independentemente de algumas são furtadas, roubadas e outras não têm documentos, mas andam sem matrícula, mas fazem serviço de táxi, ajuda a alimentar famílias. Mas são também algumas dessas motorizadas são envolvidas num crime. E como um momento... Mas há também cada vez mais polícias com motorizadas. Bem, se eles utilizam a motorizada para perpetrar o crime, nós temos que utilizar motorizadas para os perseguir. Porque senão qual é a nossa capacidade de locomoção? Perseguir com o trânsito, o tráfego que se verifica numa cidade como Luanda, você não consegue fazer perseguição de uma motorizada utilizando uma viatura. Claro que perde logo de vista o Sr. Comissário, nós queremos ganhar dinheiro de forma honesta, né? Vamos para o nosso último comercial, já voltamos e quando regressarmos é para conclusões. Não sai daí. E vamos concluir o nosso debate, ouvindo agora Laurindo Vieira. Conclusões. O Sr. Subcomissário convenceu em relação à atuação da polícia e os modos, porque o modus operandi dos bandidos é sempre o mesmo. Não sei se a polícia, digamos, estudou o perfil, digamos, destes pequenos delinquentes hoje que gravitam nas grandes cidades e particularmente em Luanda. O que é que o Laurindo Vieira nos pode dizer sobre isso? Não, eu acho que o subcomissário, tenho a certeza que o subcomissário foi mais até sociólogo, porque levantou uma série de questões que são reais, principalmente a questão da desurbanização social. É difícil
fazer o policiamento com a desurbanização social. Mas veja que este problema é difícil dizê-lo, e assumo as consequências, também deriva da falta de inteligência social da nossa população. Porque uma questão é a inteligência biológica com a qual nós nascemos, a outra é a inteligência social. E nós devemos ter a capacidade de interpretar alguns indicadores da nossa própria vivência. Nós devemos ser os primeiros a construir a nossa segurança ontológica. Isto é fundamental. E muitas vezes esses bairros que foram aqui aflorados pelo senhor, pelo nosso colega de painel, o senhor subcomissário, são legitimados por nós. São legitimados na altura das campanhas eleitorais. Quando nós nos deslocamos a estes bairros, fazemos muitas promessas e criam-se expectativas que o nosso bairro, amanhã ou depois, ele será legalizado. E a população, até na sua ingenuidade aparente, atribui nomes pomposos de figuras políticas a estes bairros. E nós enveredamos, por isso não temos a coragem de exercer o poder real e dizendo que não. Nestas condições, nós não vamos legalizar este bairro. Muito obrigado. Filipe Maquengo. Bom, a parte que nos toca... Vai falar com os patrões dos bancos, dos 26 bancos que atuam? O que nos toca é dizer aos bancários e aos banqueiros que devemos cada vez mais aprimorar as ações de formação, sensibilização dos trabalhadores. Ter mais cuidado na seleção e recrutamento de trabalhadores. Apesar que, a priori, dificilmente um bandido se identifica, só depois de estar inserido no seio é que começa a ter aquelas manifestações negativas. Mas, por sim, por não, toda tentativa de manifestações incorretas, de práticas incorretas, os trabalhadores devem ser dispensados, de modo que possamos ter um setor bancário credível, respeitado e possamos ganhar também a confiança dos clientes. Sem clientes não teremos setor bancário. E sem setor bancário não teremos uma sociedade organizada e desenvolvida. Obrigado, Sebastião 25. Bem, as informações a que tivemos acesso aqui pelo subcomissário... Como advogado, tem defendido mais cidadãos ou mais polícias? Mais cidadãos. Mais cidadãos. Bem, mas as informações prestadas pelo subcomissário têm o condão de serenar os ânimos, não é, das pessoas, porque partilha connosco dados estatísticos importantes num momento em que as pessoas estão sobressaltadas, claramente tendo em conta a divulgação das informações a que tivemos acesso durante a semana, por um lado. Por outro lado, não deixa claro que se vai combater internamente a divulgação de discursos que podem ser incendiários. É necessário que a polícia, que o Ministério assuma que pode fazer mais para inibir a divulgação e a veiculação de discursos ao nível da corporação, de discursos incendiários do tipo Bolsonaro, né, que são capazes de levar as pessoas a fazer justiça por mãos próprias e recorrer a armas para fazer isso. Então, é uma preocupação que fica, tendo em conta o compromisso que o Estado tem e a polícia de preservar e de promover o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Muito obrigado, Sr. Subcomissário. As redes sociais estão a ajudar o trabalho da polícia? Bem, por um lado, ajudam-nos imenso, porque hoje, pelas redes sociais, nós recebemos inúmeras denúncias. Por exemplo, as últimas imagens foram postadas hoje nas redes sociais dos assaltos que houve no Guilamba. A polícia surpreendeu alguns bandidos e, pelo vídeo que nós vimos, parece ter havido mortes por entre os assaltantes. Uma matéria que passou hoje no Fala Angola. Bem, como já ia referindo, muitas das vezes nós acorremos ao local do crime por meio das redes sociais. Nós, por essa razão, é que entendemos que hoje criamos equipas para fazer a monitorização das mesmas. Por um lado, porque muita informação de natureza falsa circula por ela e isso também ajuda a incrementar o sentimento de insegurança e rapidamente adotamos algumas medidas para que disseminemos pelo mesmo canal as informações, dando conta
à população de que se trata de uma falsa notícia. E vocês ainda acompanharam a semana passada, esta semana, uma informação dando conta que o nosso ministro havia sido exonerado. Sim, exonerado e substituído hoje, pelo exatamente, as pessoas secretário-geral do MPLA. também então vejam a vantagem e desvantagem. Tiram proveito dessas redes sociais para fomentar a própria insegurança, que algumas vezes nós sabemos de onde a proveniência delas, com um propósito específico. E conseguiram detectar? Sim, as pessoas estão Esta informação em concreto, esta fake news em relação à exoneração do Ministro do Interior. Está identificado, os órgãos de justiça no concreto, a investigação criminal está a tomar as suas diligências e no momento certo nós vamos divulgar. Mas não deixo de realçar a importância desse veículo de informação, que às vezes até ultrapassa os convencionais. Quantas vezes nós somos informados primeiro pelas redes sociais do que os convencionais? O aviso aos bandidos feito esta semana também pelo Comandante-Geral da Polícia em Luanda é para levar a sério? Naturalmente, nós não podemos permitir que determinados cidadãos arrogam-se, exibam armas, algumas às vezes com calibre superior ao da polícia, e, como referia, arrogam-se com esse poder militar para criar instabilidade. E muitos deles, vocês, todos nós acompanhamos, se retiraram a vida dos nossos cidadãos. Se adotarem a mesma postura, naturalmente o polícia não vai esperar que seja alvejado primeiro para depois respostar. Os azulinhos estão a ser usados para sempre dentro crimes. do princípio da proporcionalidade, da legalidade, e a própria lei até admite que um cidadão comum, civil, exerce o direito de legítima defesa. Se ele pode fazer, porque é que a polícia não poderá fazê-lo? Pode usar. Exato. Agora, transportes públicos ainda não é o que nós pretendemos, por isso as pessoas preferem ainda e já os agora, azulinhos. já que tocou nos transportes públicos e os azulinhos, nós queríamos fazer um apelo. Pelo menos as viaturas que se dedicam ao transporte público, não convém que nesse momento coloquem vidros fumados. Por várias razões, porque se houver um rapto, algumas dessas situações ocorreram no interior de táxi. Se houver um rapto, se houver um sequestro, se houver violência nesta viatura, as nossas patrulhas que estão no terreno não vão conseguir visualizar. Então, pelo menos para os que praticam esse serviço, nós até pensamos passar por uma fase de sensibilização, depois coercivamente vamos ser obrigados a retirar por causa de um bem maior, que é a vida. Falsos polícias. Se permitir, eu só gostava de acrescentar um elemento significativo. Eu acho, em função de tudo quanto foi dito pelo senhor subcomissário, mas eu acredito que não devemos esperar que morra mais um polícia para radicalizar a posição da polícia em relação aos criminosos. A polícia deve começar agora, hoje, já a radicalizar as suas posições para que os criminosos tenham as respostas necessárias e saibam que existe uma instituição punitiva, que é a polícia, que está e tem capacidade para repor a paz e a legalidade. Terão essa resposta nos próximos dias. Eu acho que isso é interessante. Todo quanto levantar um poder coercivo contra as nossas forças ou contra os cidadãos, terá resposta à medida da ameaça que ele representar a essa sociedade. Muito obrigado. É assim que se fala. Então está tudo dito. Falamos da criminalidade, causas, consequências e soluções. Boa noite. Obrigado pela audiência. É um assunto que não se esgota amanhã. A TV Zimbo vai voltar ao assunto. Muito obrigado pela audiência.